que a paz seja com todos, amém? Essa é uma noite que, desde o começo desse culto, está bem claro o propósito de Deus nessa noite, que é um propósito de adoração. Hoje nós já ministramos e dizemos, porque dele, por ele, para ele sejam todas as coisas. Hoje nós já estamos entregando tudo a ele. Hoje você cantou, tudo entregarei, amém? Quem disse, tudo entregarei, glorifica ao Senhor, aleluia. E a palavra nessa noite também, que o Senhor colocou no meu coração, também tem tudo a ver com entrega. É uma palavra sobre adoração, sobre uma geração de adoradores. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, no capítulo número 22. Gênesis capítulo 22. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Eu vou ler aqui numa tradução mais atual, mas é a mesma Bíblia. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços,
e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Amém? Feche sua Bíblia e feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença ainda essa noite, Pai, glorificamos o Teu nome pela Tua obra maravilhosa para conosco, Senhor. Somos os Teus filhos, ó Pai, e estamos aqui essa noite, Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor, para seguir o Cordeiro Santo de Deus, ó Pai, para seguir aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo nos guie essa noite na Tua vontade, que não seja dita nenhuma palavra que seja contrária à Tua vontade, mas somente aquilo que o Senhor quer falar essa noite, Senhor. Abre os nossos corações, multiplica a Tua semente, aumenta a nossa fé essa noite, e nós Te glorificaremos, Senhor, para todo sempre, porque o Senhor é digno de receber louvor, honra, glória e adoração, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Aleluia. Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus. A gente até tem um louvor que a gente canta essa história entre a fé e a razão, e essa história retrata um momento da vida de Abraão. E só para fazer uma introdução, Abrão, quando ele foi chamado ainda tinha o nome de Abrão, foi chamado por Deus, e desde o seu chamado, Abraão já pode ser considerado o pai da fé. Ele é o pai de multidões, o pai da fé. E por que Abrão é o pai da fé? Porque é o primeiro chamado de Deus para a vida dele. Ele já falou assim: Abrão, sai da tua casa, sai do meio dos teus parentes, sai desse lugar onde você está aí, e vai para um lugar onde eu vou te dizer, eu ainda vou te falar o lugar onde você vai, só quero que você saia e vai. Talvez isso para nós possa ser até uma loucura, a gente sair, largar nossa casa, largar nossos parentes, nossos amigos, nossos familiares, e ir para um lugar onde a gente nem sabe para onde a gente vai. Só pela fé nós podemos agir assim. Só pela fé nós podemos ir a lugares onde a gente não sabe onde aquilo vai dar, mas a gente segue uma voz que nos orienta, a gente segue um Deus que fala conosco, e Ele disse, vai, e Abraão foi. Mais à frente na história, Deus mais uma vez chama Abraão e fala com ele, e fala que ele seria pai de multidões, que ele olhasse as estrelas do céu e a areia do mar, e assim como não podiam se contar as estrelas do céu, nem as areias do mar, assim seria a sua descendência. O interessante é que Deus fala isso para um casal estéril, e o nosso Deus, muitas vezes parece que Ele está até brincando com a gente, e Abraão por muitas vezes, teve até um momento onde ele riu, onde sua esposa riram da promessa de Deus, porque era algo totalmente impossível. Dois velhos, estéreis, não tinham condição de ter filho, mas Deus falou que a multidão, que haveria uma multidão que seria descendente dele. Deus continua falando conosco até os dias de hoje. Deus também tem promessas para nós até os dias de hoje, e não importa o quão impossível pareçam essas promessas, Deus, Ele é fiel. Não importa se o que Deus falou para você hoje você não consiga nem imaginar, porque muitas vezes Deus fala conosco e a gente começa a fantasiar aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Deus fala que Ele tem algo preparado para a sua vida, que vai ser assim, assim, e você começa a sonhar, nossa, vai acontecer desse jeito, vai acontecer daquele jeito, assim como José teve um sonho, onde ele viu que ele estava numa posição acima dos seus pais, dos seus irmãos, e José talvez fosse fantasiar aquele sonho, ele diria, alguém vai chegar, vai me dar, vou virar um governador, alguém vai me ver, vai me achar, vai ser tudo uma bênção, Deus tem algo grandioso para a minha vida. Mas a forma com que a história acontece, muitas vezes ela não é entendida por nós, e o que acontece com José é que para ele chegar onde Deus tinha preparado para ele, ele passou por abandono, os irmãos dele jogaram ele num poço, se livraram dele, venderam ele, ele foi preso injustamente, ficou lá na cadeia, e quando anos e anos se passaram, e quando talvez ele já falasse assim, será que realmente aquele sonho foi de Deus? A Bíblia não diz que ele falou isso, mas talvez eu talvez pensaria,
Porque quando você tem uma promessa de você chegar até aquela porta, por exemplo, e aí Deus começa a fazer você andar para lá, você fala, meu Deus, será que eu vou chegar lá mesmo? Como que eu vou alcançar isso? E a gente começa até muitas vezes a questionar, será que Deus falou sério? Será que foi Deus que falou? Mas José alcançou a promessa. Abraão também alcançou a promessa. Abraão no começo tentou dar uma ajuda para Deus. Ele falou, a mulher dele teve uma ideia brilhante. Falou, ó, já que eu não posso ter filho, Deus falou que você vai ser pai de uma multidão, pega essa escrava, pega essa mulher e tem um filho com ela, que assim você cumpre a promessa de Deus. Mas você não tem que ajudar a Deus. Você não pode tentar ajudar a Deus quando Ele tem algo para a sua vida. Ele vai fazer do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. O povo que saiu do Egito teve que andar 40 anos para chegar na terra prometida. Talvez aquele caminho pudesse ter durado menos, mas tinha que ser assim. Tinha que ser assim para José, e tem que ser assim para as nossas vidas. Deus não perde o controle de situação nenhuma, e nem um fio da nossa cabeça cai se não for da vontade dEle. E acontece então, que depois daquele filho, novamente um anjo vem a Abraão, fala de novo com ele, e fala assim, ó, dentro de um ano, você terá o seu filho. Abraão de idade muito avançada, Sara de idade muito avançada, mas dentro de um ano a Bíblia diz que eles tiveram Isaac. A Bíblia diz que aquilo que ele tanto esperava, ele alcançou. A tão sonhada promessa de Deus, a tão esperada e aguardada realização. Talvez você tenha um sonho que você há muitos anos tenha esperado por ele, e talvez tenha um sonho que você já realizou, e você fala assim, o sabor de ter realizado esse sonho é algo indescritível, você não consegue nem descrever, aquilo que você sonhava há tantos anos, e quando você alcança, você fala, meu Deus, isso é real, eu consegui. E Abraão conseguiu, viu Isaac, teve Isaac, a tão sonhada promessa de Deus. Só que chegou o momento, na história de Abraão, em que Deus, o anjo do Senhor chama ele, fala com ele, e diz assim, Abraão, sabe essa promessa? Sabe esse Isaac que você teve? Sabe esse sonho que você teve? Esse Isaac que você tanto ama, o teu único filho, o qual você não tem outro para pôr no lugar. Eu quero que você me dê ele. Eu quero que você me entregue ele. Eu quero que você sacrifique ele em holocausto a mim. Sabe, muitas vezes nós, como cristãos, a gente pensa muito nas coisas que Deus vai fazer, nas coisas que Deus vai dar, naquilo que eu vou receber. Só que dificilmente a gente para pensar naquilo que Deus quer que nós entregamos a Ele. A gente projeta toda a nossa vida baseada num sonho, em metas, em circunstâncias, e você projeta tudo, mas a gente nunca para pensar o que Deus está esperando que eu entregue a Ele. O que Deus está esperando de mim? Qual é a expectativa de Deus a seu respeito, a seu futuro? O que Deus está planejando para você? O que Deus espera que você faça de ação na sua vida? Deus chega para Abraão e fala assim, eu quero esse teu filho, teu único filho. E será que nós, hoje, diante de tantas coisas que a gente ouve, hoje, diante do evangelho que eu estou vivendo, será que eu tenho coragem de entregar para Deus aquilo que eu mais amo? Aquilo que a gente não tem outra coisa para pôr no lugar, porque entregar aquilo que a gente tem para substituir é fácil. Quando você entrega um boi, você tem 500 cabeças de boi, isso é fácil. Agora, se você tem um carro, só um carro para a tua família andar, que você fez um talão gigante para pagar ele, e Deus pede para você continuar pagando, mas dá esse carro para outra pessoa, aí é difícil.
Quando você só tem uma coisa na vida e Deus a pede, aí é difícil, aí não é fácil. Aí a gente tem que parar, a gente pensa. Primeiro a gente acha que é a voz do engano, a voz da mentira, mas você sabe quando é Deus falando com você. E a primeira coisa que eu quero dizer é que a voz de Deus, ela sempre pede, ela sempre vem dizer aquilo que você não quer fazer. Deus, Ele pede para você aquilo que você não quer dar. Sabe por quê? Porque assim Ele prova os nossos corações, Ele prova onde está a nossa fé. Será que a nossa fé em Deus está somente em vir um culto no domingo, cantar louvores e ir embora? Ou será que a nossa fé realmente está para dizer, tudo entregarei a Deus, tudo entregarei? E o problema, a maior dificuldade nossa nos nossos dias, em dizer tudo entregarei, é porque a gente não pensa mais na eternidade como deveria. A gente pensa tanto no hoje, nos meus 60, 70, 80 anos que eu vou viver na terra, 90, vou profetizar que vai ser um pouco mais. A gente pensa nesses anos da terra, mas a gente não pensa na glória eterna. Então quando Deus pede alguma coisa para nós, a gente fica com medo. E aí é onde a gente tem que testar a nossa fé. Será que eu tenho fé suficiente para entregar para Deus aquilo que Ele realmente quer que eu entregue? Será que eu realmente tenho fé para fazer aquilo que Deus realmente quer que eu faça? Deus não está preocupado com as suas performances nos cultos. Certo, há pouco tempo atrás eu estava ali, estava sentado lá no fundo num domingo. Eu não estava tocando aquele domingo, e no momento do louvor, Deus falou comigo e falou muito claramente. Ele falou assim: eu não estou olhando para a sua performance. Deus não está preocupado se você se mostra uma pessoa que mexe muito na hora do louvor, ou mexe pouquinho, ou não mexe nada, ou fica sentado. Se você fala muito alto ou muito baixo, se você pente o cabelo para trás ou para frente. Deus não está preocupado com as suas performances, porque Ele te conhece. Ele te conhece nu, Ele te conhece de uma forma que ninguém mais te conhece. Ele sabe se você está mexendo pra caramba, mas dentro de você o seu coração está totalmente vazio. Então Deus não está preocupado com a nossa performance, Ele não está preocupado com aquilo que a gente demonstra dentro da igreja. Ele está olhando para o nosso coração, Ele está olhando para aquilo que os homens não podem ver. É por isso que na história Deus encontra homens que muitas vezes a sociedade não encontraria aqueles homens. É por isso que quando Samuel foi ungir um novo rei, foi à casa de Jessé, Davi nem à mesa para jantar estava, nem à mesa para refeição ele foi chamado, porque Davi era o mais desprezado dentre todos eles. Se tinha alguém que não tinha perfil para ser rei, era Davi. Mas Deus disse: ninguém senta na mesa enquanto Davi não chegar nesse lugar. Às vezes você está anos e anos esperando, mas Deus está falando assim: ninguém vai fazer nada enquanto eu não manifestar você para todos. Porque há um tempo que a gente é semente, mas há um tempo onde Deus nos expõe, a gente se torna uma árvore. Enquanto a gente é semente, as pessoas não nos veem. Ninguém vê o que você faz. Você vem na igreja, vai embora, ninguém está olhando muito para você. Na verdade, pelo contrário, quando você quer aparecer um pouquinho, parece que as pessoas querem te enterrar um pouco mais. O que esse daí está querendo aparecer? Vamos tapar o buraco, vai. Só que semente precisa ser enterrada mesmo, deixa enterrar, porque quanto mais enterrar, mais forte, mais raiz você vai ter. Aleluia, louvado seja Deus. Só que tem um momento onde a gente vira árvore, onde Deus começa a manifestar o teu ministério, onde Deus começa a te mostrar para as pessoas. Só que a árvore também tem um detalhe: a árvore também passa por estações, e muitas vezes chega uma estação chamada inverno,
onde todo aquele teu verde foi embora e você ficou tão seco, e não tem frutos e não tem nada, e aí as pessoas começam a falar assim: ah lá, eu sabia que era fogo de palha isso aí, sabia que não ia vingar, sabia que era por pouco tempo. Só que nós continuamos esperando no Senhor, e dia após dia a estação vai mudando, e depois Deus restaura as nossas folhas, restaura os nossos frutos, nós voltamos a dar frutos. Quando a gente vira árvore, muitas vezes a nossa vontade é voltar a ser semente, porque fica todo mundo olhando teus frutos, tacando pedra, porque a árvore que não tem fruto, ninguém dá pedrada para pegar nada. Aí quando a gente começa a ser uma árvore, nosso sonho, muitas vezes é voltar a ser semente. Mas temos que ter fé em Deus, que as estações mudam, e o propósito de Deus sempre vai ser cumprido. A Bíblia diz, em Deuteronômio, que o povo ficou, Deuteronômio capítulo 9, que o povo ficou 40 anos, porque Deus provava o coração deles. E Deus também resolveu provar o coração de Abraão. E Deus muitas vezes pretende provar os nossos corações. E sabe por quê? Porque quando a gente vê a luta de um irmão, é fácil a gente falar o que a gente faria. A gente vê um irmão, falou: o irmão foi para o hospital. Aí você fala assim: ah, eu tenho fé, eu oro e tal, e a coisa acontece. Aí, quando nós passamos pela mesma circunstância, aí sim nós sentimos de verdade o que era a aflição do próximo. Porque enquanto nós não sentimos, é muito fácil a gente falar o que eu faria, como eu agiria, como eu não agiria. Por isso muitas vezes Deus prova os nossos corações, mas Deus prova para que a gente mesmo se conheça. Sabe, Deus não prova porque Ele já conhece o teu coração. Deus já sabe o que você vai fazer. Você acha que Deus, quando chegou para Abraão pedindo Isaac, Ele já não sabia como era o coração de Abraão, ou o que Abraão faria? Mas Deus tinha que revelar para o próprio Abraão aonde estava a fé dele e como estava o seu coração. Deus, Ele não quer provar o seu coração para Ele mesmo, Ele prova o seu coração para você mesmo, para você mesmo saber como está a tua fé, como está o teu amor por Deus, como está a tua esperança no Senhor, o quanto você tem perseverado na promessa de Deus, o quanto você tem perseverado nos caminhos do Senhor. É isso que o Senhor está esperando de você, é isso que Ele está esperando que você faça. E a história continua. Já pela madrugada, Abraão pega Isaac, chama 2 moços e começa a andar para o monte que Deus tinha designado, e começa a partir. E era uma caminhada, era um caminho de 3 dias. 3 dias para se mudar de ideia. 3 dias andando do lado do filho, onde ele teria que entregar em holocausto. 3 dias inteirinho, acordando e dormindo junto do filho amado, o qual ele tinha que entregar. Você consegue imaginar essa situação? Você consegue se colocar no lugar de Abraão? Se seria fácil andar 3 dias do lado do seu filho, para ir para um lugar, onde quando você chegasse, você teria que entregá-lo. Talvez Abraão torcesse para esses 3 dias passar, sim, muito devagar, para ele poder aproveitar cada segundo com o filho dele. Talvez ele torcesse para que aqueles dias demorassem bastante, para que o monte fosse cada vez mais alongada a distância dele, para que ele pudesse curtir seus momentos com o seu filho. E a Bíblia diz que no 3º dia ele avista um monte. Ele chega para os 2 moços que estavam com ele e fala: vocês ficam aqui, e eu e o jovem Isaac, nós vamos sacrificar ao Senhor, nós vamos para o holocausto, e depois tornaremos. Essa frase impactou muito minha vida. Quando ele falou com os moços, mesmo sabendo que Deus não falou nada para ele, se Isaac viveria, morreria,
Deus só falou: entrega teu filho. Mas ele, quando chega para os moços, ele diz assim: nós vamos, mas nós tornaremos. Você consegue entender a profundidade disso? Nós vamos para o holocausto. Deus pediu meu filho, mas eu vou voltar com ele para cá. Isso me faz lembrar de Jesus, quando Jesus diz que ainda que esteja morto viverá, que nada pode matar, que quem está com Cristo, nada pode acabar com o sonho, nada pode acabar, ainda que esteja morto viverá. Em Hebreus diz que Abraão tinha fé, não que ele não faria o ato do holocausto, mas que a fé de Abraão, ele cria que Deus iria ressuscitar Isaque. A fé dele era: eu vou para esse monte, vou fazer o que Deus está mandando, mas ele vai ressuscitar meu filho. Ele vai ressuscitar meu filho. Sabe por quê? Porque seria impossível. Acho que na concepção de Abraão, que ouviu tanto Deus falar com ele, sobre a sua descendência, sobre o seu filho, sobre aquilo que ele faria na sua vida, que todas as nações da terra, até você é bendito por causa da descendência de Abraão, que todos seriam abençoados por causa dele. Ele fala: como que agora eu vou ter que perder isso? Como que agora eu vou ter que entregar isso? Ele sabia que Deus não iria frustrar a sua palavra, porque Deus não é homem para mentir. Abraão, ele chega ao monte, e uma coisa muito interessante é que ele põe Isaque para carregar a lenha, e ele fala assim: Isaque carrega a lenha, ou seja, nós podemos já compreender que Isaque não era uma criança, ele era um jovem, um moço, pois ele tinha força para carregar a lenha morro acima. Uma criança talvez não teria essa força, e a Bíblia conta que nessa subida, Isaque chega para ele e fala assim: pai, eu estou vendo aqui o fogo, estou vendo aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? E aí então, Abraão olha para Isaque e diz assim: meu filho, Deus proverá. Talvez, porque Abraão, ele não ia falar para Isaque assim: ó, meu filho, tu é o cordeiro mesmo, tu vai rodar lá em cima, você está perdido. Sabe por quê? Sabe o que isso nos ensina? A dar respostas corretas diante das situações que passamos. Lembra daquela mulher sunamita que diz assim: vai tudo bem com o teu filho? Vai tudo bem, vai tudo ótimo. Nós temos que aprender a dar as respostas certas. O mundo aí fora está perguntando muita coisa para a gente. E aquela situação, e aquela circunstância? Meu querido, está na mão de Deus, vai dar tudo certo. Eu tenho fé, Deus está cuidando disso. Deus proverá sobre essa situação. Deus dará o resultado que eu estou esperando. Calma, meu querido. A pessoa perguntou, começou a ficar apressada: oh, mas e aquele carro lá, e aquela situação que vai sair? Você não falou que ia trocar o carro? Já faz 20 anos que você está falando que vai trocar o carro. Calma, Deus proverá a hora certa, meu filho. Aí você vai poder festejar comigo isso aí. A hora que eu pegar ele, aí nós vamos dar um rolê. Você vai ficar: espera. Tenha paciência. Chega lá em cima, Abraão não hesita, ele começa a preparar o altar. Põe a lenha em ordem, amarra Isaque no altar, pega o cutelo e se prepara para fazer o holocausto. E é só nesse momento onde os anjos bradam: Abraão, não faça nada. Sabe, Deus não vai antecipar a hora certa, Deus não vai antecipar a hora dele intervir na tua vida. Por mais que a gente peça: Senhor, apressa-te, a hora certa está com Ele. Ele sabe a hora certa, Ele sabe até onde você aguenta, Ele sabe até onde você tem que ir, até o momento dele intervir. Ele não vai antecipar. Mas Abraão não hesitou, ele estava convicto no seu coração de que ele entregaria o seu filho.
Gostaria que você fechasse seus olhos por um minutinho. Talvez Deus, eu tenho certeza, Deus não vai pedir para você dar seus filhos, Deus não vai pedir para você matar ninguém, sacrificar ninguém dessa forma, porque Jesus já morreu por todos, porque o Cordeiro Santo de Deus já foi imolado na cruz do Calvário. Mas talvez Deus tenha que provar os nossos corações para ver, será que realmente amamos a Deus? Será que nós amamos a Deus mais do que amamos as coisas que Deus nos dá? Será que Isaac é mais importante para mim do que Deus? Será que aquilo que Deus te deu é mais importante para você do que o próprio Deus? Aonde está o nosso coração? Sabe, nós vivemos num mundo hoje que é chamado a era do capitalismo, ou seja, tudo é dinheiro, tudo é finanças, tudo é patrimônio, tudo é grana. E por conta dessa era capitalista, nós estamos muitas vezes, nós como cristãos, perdendo os valores das coisas de Deus e deixando que o próprio capitalismo influencie mais o nosso cristianismo do que o próprio Cristo. Muitas vezes estamos mais preocupados com as coisas do que com o próprio Deus. Talvez tem pessoas que vêm à igreja e dizem, se não pregar que eu vou prosperar, eu estou indo embora para outra que vai falar isso para mim. E perdemos o sentido do sacrifício de louvor, perdemos o sentido de que Cristo é o centro de tudo, e que a nossa vida está baseada nele, e a nossa fé está nele. E se a gente receber os bens de Deus, glória a Deus por isso, mas se a gente não receber, eu não amarei menos meu Deus por isso. O que acontece é que muitos de nós baseamos as nossas fé nas coisas que recebemos, e se a gente não recebe alguma coisa, aí a gente quer ir embora, a gente se frustra com Deus, fala, Deus não fez, eu não ganhei, eu não recebi, Deus não fez o que eu queria, eu estou frustrado, parei com esse negócio de igreja. E a nossa fé está baseada simplesmente se eu vou receber alguma coisa ou não. É por isso que Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, dá o teu filho Isaac, dá o teu único filho. Deus faz questão de lembrar ele que era o único, e era aquele que ele amava tanto. Deus muitas vezes está olhando para nós, e está falando assim, ei, eu quero ver se você tem coragem de abrir mão daquilo que você tanto ama, por amor de mim. Você tem coragem de abrir mão daquilo que você considera o maior valor da tua vida, por amor de mim? Isso é a verdadeira adoração. É quando nós simplesmente não estamos cantando músicas da boca para fora, mas nós estamos vivendo com o nosso coração em Cristo. Essa é a verdadeira adoração. Adoração não é um tipo de música. Adoração é a nossa entrega, é o nosso sacrifício vivo, santo. Isso é o que Deus está esperando de nós. Muitas vezes essas coisas que Deus está esperando de nós, você olha e fala assim, mas parece muito difícil para mim. Realmente, é difícil sim. Veja Jesus na noite em que ele foi traído, ele foi ao Getsêmani, e ele orou e pediu por 3 vezes, Senhor, Deus, Pai, tira de mim esse cálice, é difícil de beber desse cálice. Mas por quê? Muitas vezes não apresentam que esse cálice é difícil para nós. Imagina Jó perdeu tudo que ele tinha, e ele rasga as suas vestes, raspa a sua cabeça e diz, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá, Deus me deu, Deus tira, mas bendito seja o nome do Senhor. Isso é atitude de gente que está com a fé em Deus e não nas coisas. Nós temos que plantar para colher no reino de Deus. O reino de Deus é plantar e colher.
E Abraão sabia disso, e ele estava disposto a sacrificar seu filho Isaque, como uma forma de plantar algo no reino de Deus. Nós queremos coisas no reino de Deus, mas o reino de Deus, ele não se ganha com conquista, ele se ganha com renúncia. Você pode ter certeza, as coisas no reino de Deus não se ganham quando você ganha as coisas, mas quando você renuncia coisas, Deus te dá novas coisas para suprir aquelas. É por isso que a Bíblia diz, e Jesus diz: quando eu perdo, eu ganho. Quando eu não tenho nada, eu tenho tudo. Quem quer ganhar a sua vida tem que perder. É isso que é o Evangelho, é isso que é o centro de Deus. Nós entregamos o que temos, renunciamos o que temos, renunciamos coisas para ganhar outras coisas no reino de Deus. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso de glória eterna para nós. Essa leve e momentânea situação, ela produz um peso de glória eterna. Você tem que estar com seus olhos na glória eterna do Pai, porque se você estiver olhando para o alto, como dizem Colossenses, olhe para o alto, você não se frustrará com as coisas de Deus. Agora, se você ficar olhando para o lado, para as circunstâncias, muitas vezes elas não vão dizer aquilo que Deus está dizendo lá nas regiões celestes. Feche os seus olhos mais uma vez. A atitude de Abraão, aquilo que Deus fez com que Abraão fizesse, foi um esboço do que Deus faria por nós, entregando seu filho, seu único filho na cruz. O cutelo de Deus foi a cruz do Calvário, que Cristo morreu. Abraão foi poupado de sacrificar Isaque, mas Deus não poupou o seu único filho por amor de nós. A verdadeira adoração é quando você sabe que você tem que entregar tudo para Ele. A verdadeira adoração é quando você sabe que você entrega seu corpo, seus pensamentos, seus olhos, sua boca, seus ouvidos, suas mãos, seu espírito, sua alma para Deus. Essa é a verdadeira adoração que Deus está esperando de nós, que nós sabemos o que nós estamos plantando no reino de Deus é para a eternidade. O que nós estamos fazendo aqui, meu querido, o que você está fazendo aqui, às vezes você fala assim, mas eu só vim para esse culto está marcado para a eternidade. O que você faz aqui é para a glória de Deus, é para a eternidade em Deus. O que você planta, o que você dá para Deus, aquilo é para a eternidade, é para a glória de Deus. Aquilo que Deus pede para você, tudo aquilo que Ele pede para você, às vezes Ele fala assim, às vezes Ele pede uma oferta que você dê na casa dEle, isso é para a glória eterna dEle. Ele está provando o quanto você realmente tem fé, o quanto você realmente crê nele. Eu já tive circunstâncias em que Deus, em cultos, me provou falando assim, pega tudo que você tem na carteira e leva lá. E eu falava assim, meu Deus, agora eu estou perdido. Mas eu fazia, e coisas sobrenaturais aconteciam. Certa vez eu estava passando por um momento difícil, e eu era guardinha ainda, eu ganhava muito pouco, e Deus falou assim, dá essa oferta aí. Na época era R$50 e era muito dinheiro, era tudo que eu tinha. E eu fui lá e ofertei na casa dele, e durante aquela semana, o pessoal do meu trabalho, inexplicavelmente, fez uma vaquinha que eu não estava nem sabendo, veio a mim e me entregou R$350 e falou, nós estamos fazendo isso para te ajudar. Eu não estou falando isso para que você tenha em mente somente que você vai dar e Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar sim, mas não é quando você dá com esse pensamento. Você dá porque Deus falou dá e eu vou dar então. Você dá porque Deus pediu
e eu vou obedecer, porque eu sou submisso à vontade de Deus. Essa história termina quando Abraão olha para o lado, vê um carneiro preso pelos chifres. Então ele vê que Deus proveu para o holocausto. Então ele pega Isaac, tira Isaac de lá, pega o carneiro, sacrifica a Deus, e tudo termina em adoração. Ele foi para o monte Moriá com uma única intenção: adorar ao Senhor, porque sacrificar naquela época era uma forma de adoração a Deus. Ele foi para o monte para um objetivo: adorar ao Senhor, entregando o que ele tinha de mais valor. E o resultado foi, ele adorou a Deus do lado do sonho dele. Você está pronto para adorar a Deus? Você está pronto para adorar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força? Ninguém morre de adorar a Deus, meu querido. Isso pode ter certeza, ninguém vai morrer de adorar a Deus. Pelo contrário, quanto mais a gente adora, mais vivo a gente fica, porque o Espírito Santo dele começa a vivificar o nosso corpo. O nosso corpo, ora mortificado pelo pecado, começa a ter vida pelo Espírito Santo de Deus no momento de adoração. Eu quero que você se coloque de pé. Quero chamar o pessoal do louvor. Nós vamos ter mais um momento de adoração essa noite. E eu não sei o que Deus está pedindo para você essa noite. Eu não sei o que Ele está falando com você essa noite. Eu não sei aonde essa mensagem se encaixa na sua vida essa noite. Mas eu sei que Deus quer frutificar a sua vida. Eu sei que Deus pode ser que Ele tenha algo para te provar. Pode ser que Ele tenha algo sim para provar o nosso coração. Mas o resultado disso é a realização da promessa de Deus. Abraão não frustrou a Deus. Abraão não recuou. Abraão não voltou atrás. Ele foi firme naquilo que Deus pediu para ele. Hoje Deus também tem expectativas a teu respeito, assim como Ele tinha de Abraão. E hoje, o que Deus fala para você é, como você responde a essa expectativa? Você vai fazer aquilo que Deus espera que você faça? Você vai andar de forma diligente, como Deus espera que você ande? Você vai gerar sacrifícios de louvor ao Senhor? Você não é caranguejo para andar para trás. Você tem um alvo para alcançar. Não recue, não volte. Você pode dizer: é difícil beber desse cálice, mas beba até a última gota, porque no fim, Deus estará com você, e Ele está vendo isso. Beba até a última gota, faça como Jesus. Paulo também pediu: tira esse espinho da minha carne. Mas Deus disse: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nessa sua fraqueza, meu querido. Então muitas vezes você tem uma fraqueza, e você está falando assim: e essa fraqueza está me matando. Não, ela está te fortalecendo no Senhor, porque quando eu estou fraco, eu estou forte. Não perca essa chance de adorar ao Senhor. Não perca esse momento. Adore a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a sua força. Em Hebreus 13 diz que o sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício de louvor. Pratique isso. Entregue a Deus, deixa na mão dEle, porque com Ele está bem cuidado. Adore ao Senhor nesse momento.
Santo, Santo é o Senhor, adorado pelos anjos, por todos os seres celestiais que declaram Santo. É o Criador, é o Criador, sentado em seu trono, glorificado, exaltado, digno de adoração. Adore, adore. Ele é o grande Deus, Ele reina no seu trono, Ele é glorificado pelos anjos, Ele reina entre querubins e serafins. Adore. Adoração é o reconhecimento de que Ele é o único Deus, que não há outro Deus. Adore. Esse é o Deus que você serve. Essas são as obras maravilhosas de Deus. Declare, declare, santo, 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 santo. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Nome que está acima de todo nome. Oh, glória! Esse é o nome que está acima de todo nome. Toda autoridade, todo poder está no nome de Jesus. Ele é digno de ser glorificado, Ele é digno de ser exaltado. Ele é santo, 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 santo é o nosso Deus. Em espírito você pode vê-lo face a face, em espírito você pode adorá-lo, em espírito você pode se prostrar diante dele, em espírito, meu amado, você pode tomar posse
hoje. Em espírito, você pode ver a grandeza desse poder. Em espírito, você pode ministrar perante a beleza da sua santidade. Ele é santo, santo, santo é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Oh Deus, ministra sobre nós, ministra sobre o teu povo, ministra sobre a tua igreja. Leva-nos esta noite, ó Deus, em paz. Dá-nos uma semana abençoada. Livra-nos de todo tipo de mal. Abençoa todas as famílias, ó Deus. Que cada um que está aqui hoje saia deste lugar, saia daqui hoje levando a sua vitória. Ministra sobre o físico, ministra sobre a alma, ministra sobre a nossa casa, ministra sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós te adoraremos, nós te adoraremos. Santo, 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 único Deus, não há outro Deus. Tu és o Criador, Tu és o sustentador de todas as coisas. Digno, digno de honra, digno de glória, digno de louvor e digno de toda a nossa adoração. Obrigado, Senhor, por poder estar aqui hoje. Que a sua graça, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão preciosa do Teu Espírito continue sobre as nossas vidas. Resplandece o Teu rosto, Senhor, resplandece o Teu rosto e nos dê a sua paz, hoje e para sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, meu amado. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Esse é o mistério. Adore, 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 adore e vença em nome de Jesus.